Imagine isto, um reluzente Boeing 767. Suas asas imensas cortando a estratosfera a 35 mil pés de altitude, motores roncando com potência incansável. Hoje, tomamos como certo o domínio dos bimotores no céu de longa distância. Mas e se, em outra linha do tempo, houvesse um terceiro motor montado na cauda, transformando o 777 não apenas num cavalo de batalha, mas num ícone de outra era? Agora, imagine vasculhar os arquivos mais secretos da Boeing, daquele tipo de lugar onde apenas alguns poucos engenheiros já pisaram. Lá, entre plantas amareladas e maquetes esquecidas, você toparia com os planos de um avião que quase existiu, o Boeing 777 Trigé. Não é um mito, não é fantasia, um projeto real, meticulosamente desenhado que poderia ter mudado o rosto da aviação moderna. Não estamos falando de um pequeno ajuste, era uma reinvenção radical, um wide-body com 3 motores, 2 sob as asas e um alojado elegantemente num duto em S na cauda, remetendo aos lendários DC-10 e L-10 e 11. Será que essa configuração poderia ter reescrito as regras das viagens intercontinentais? Será que hoje as companhias aéreas estariam escolhendo entre trijatos e bimotores em rotas que vão de Nova York a Tóquio, quase 11 mil quilômetros, ou 6.800 milhas, cruzando o Pacífico? Aqui vai um detalhe surpreendente. O projeto do 777 Trigé não nasceu apenas de nostalgia pela era dourada da aviação. Ele foi uma resposta a duras realidades do mercado, restrições regulatórias intensas e ao avanço implacável da tecnologia dos motores. Nos desenhos desse projeto, encontram-se inovações de design, materiais compostos, sistemas iniciais de fly-by-wire e apostas aerodinâmicas que prenunciaram o 777 que conhecemos hoje. Mas o mundo mudou, justo quando os engenheiros da Boeing estavam prestes a tornar esse trijato realidade. O que matou o programa? E que segredos a história desse gigante jamais construído revela sobre o futuro do design aeronáutico? Ao mergulharmos na história do 767 Trijet, pergunte-se: quantas vezes uma única decisão em uma sala de reuniões ou uma nova regulamentação redesenhou o céu sobre nós? O que teria acontecido se esse widebody tivesse voado? E quantos outros projetos perdidos estão escondidos nas sombras da história aeroespacial esperando para serem redescobertos? Continue assistindo enquanto levantamos o véu sobre o Boeing 767 Trigé, o widebody que nunca existiu, mas que mudou tudo mesmo assim. Para entender por que a Boeing sequer considerou um 777 de 3 motores, precisamos voltar ao final dos anos 1970, uma época em que os céus eram bem diferentes do que são hoje. Imagine pátios de aeroportos alinhados com as silhuetas elegantes dos DC-10 e L-11 TriStar, suas caudas com 3 motores cortando o ar com autoridade. Naquela época, esses trijatos não eram apenas populares, eles eram a espinha dorsal das viagens de longa distância, operando rotas que conectavam continentes, de Los Angeles a Londres ou de Singapura a Sydney. Mas por que os trijatos dominavam o cenário? A resposta está em uma palavra que mudou tudo: ETOPS, padrões de desempenho operacional de longo alcance para bimotores. Naqueles dias, regulamentos determinavam que aeronaves de 2 motores não podiam se afastar mais de 60 minutos de um aeroporto de desvio adequado. Isso significava que rotas cruzando o Atlântico Norte, Pacífico ou até mesmo trechos remotos da América do Sul estavam fora dos limites para bimotores, como os primeiros 767. Somente trijatos e quadrimotores tinham autorização legal e psicológica para se aventurar por essas vastas e implacáveis extensões. Essa restrição não era apenas burocracia, era uma resposta à confiabilidade dos motores da época. Você confiaria sua viagem a 35 mil pés sobre o oceano aberto se tivesse apenas 2 motores e um falhasse? Companhias aéreas e reguladores não estavam prontos para assumir esse risco. Assim, a configuração de 3 motores tornou-se o ponto ideal. Mais eficiente do que 4 motores, mas mais segura e versátil pelos padrões da época do que apenas 2. Para a Boeing, isso representou um grande desafio. Seu portfólio tinha uma lacuna justamente onde o mercado era mais aquecido. O 747 era um gigante magnífico, porém frequentemente grande e caro demais para muitas rotas. O 777, com 2 motores, era limitado pelo RTOPS e não conseguia competir de igual para igual com o DC-10 ou o L-11. As companhias aéreas clamavam por um avião que pudesse transportar de 250 a 300 passageiros por 6.500 a 8.000 quilômetros, cerca de 4.000 a 5.000 milhas.
sem concessões. O resultado? As salas de reunião da Boeing fervilhavam com conversas sobre um novo tipo de widebody, que finalmente poderia preencher este espaço intermediário tão cobiçado. Mas, como veremos em breve, projetar um trijato era muito mais complexo do que apenas adicionar um terceiro motor a uma fuselagem existente. O mundo já estava mudando, e as sementes do destino dos 767 trijet estavam sendo silenciosamente plantadas por forças tanto tecnológicas quanto regulatórias. Afinal, o que realmente pesou na balança? A Boeing conseguiria superar concorrentes ferozes e regulamentos em constante mudança? E o domínio dos trijatos iria perdurar ou a mudança já estava em aproximação final, pronta para reescrever as regras do voo? Vamos mergulhar em uma das ideias menos conhecidas da Boeing, dos anos 1980, o conceito trijato do 777. Naquela época, a Boeing explorava um projeto ousado para preencher o espaço entre o bimotor 767 e o gigante 747. Esse conceito apresentava 3 motores, Pratt & Whitney JT9D, com um instalado bem alto na cauda através de um S-duct, inspirado na elegante solução do Lockheed LU-11 para o fluxo de ar do motor traseiro. A fuselagem projetada teria cerca de 54 metros de comprimento ou 178 pés, acomodando aproximadamente 250 a 300 passageiros, um widebody criado para rivalizar com os trijatos DC-10 e L-1011, que dominavam os voos de longa distância da época. Mas a Boeing não estava apenas repetindo padrões antigos, eles brincaram com um design radical de asa assimétrica, uma asa com diedro mais acentuado, a outra com flaps maiores para compensar as forças de guinada que um motor na cauda imporia. Imagine essas sessões de engenharia, equilibrando a aerodinâmica com integridade estrutural em um layout inovador. Eles também planejavam incorporar controles de voo fly-by-wire, um sistema que mais tarde se tornaria revolucionário na produção do Twin Jet 777. Materiais compostos avançados, especialmente na caixa central da asa, tinham o objetivo de reduzir significativamente o peso, centenas de quilos ou várias centenas de libras, aumentando a eficiência de combustível. O conceito prometia um alcance respeitável de cerca de 8.000 quilômetros, aproximadamente 5.000 milhas, adequado para rotas internacionais prolongadas. Mesmo assim, à medida que a economia das companhias aéreas evoluiu e os regulamentos ETOPS começaram a afrouxar, o interesse das companhias aéreas por trijatos diminuiu. A complexidade de manutenção de um motor de cauda, combinada com o possível arrasto aerodinâmico do S-duct, levantou questões válidas sobre a relação custo-benefício operacional. Agora, vamos abrir a escotilha dos obstáculos que impediram esse conceito de chegar à pista. No início da década de 1980, o ETOPS, as regras que limitavam quão longe um avião bimotor podia se afastar de um aeroporto, davam clara vantagem aos trijatos e quadrimotores. Apenas jatos de 3 ou 4 motores podiam cruzar vastas rotas oceânicas sem seguir a linha costeira. Essa vantagem regulatória fazia os trijatos parecerem a aposta mais segura para voos de longo alcance. Mas, em meados dos anos 1980, a FAA começou a flexibilizar esses limites, ampliando a aprovação ETOPS de 60 para 120 e, eventualmente, 180 minutos, graças a avanços na confiabilidade dos motores. De repente, bimotores como o futuro 777 podiam realizar praticamente as mesmas missões de longa distância, sem o motor extra. Estudos da própria Boeing mostraram que, com a certificação ETOPS 180, os bimotores podiam cobrir quase todas as rotas globais de longa distância. Economicamente, 2 motores significavam menos peso, menor manutenção e melhor eficiência de combustível em comparação ao arrasto adicional e à complexidade de um terceiro motor. Embora números exatos de custo do conceito trijato não tenham sido divulgados, estava claro que o bimotor prometia economias significativas, tanto na aquisição quanto nas operações. Motores emergentes como o PW4000 da Pratt & Whitney inclinaram ainda mais a balança. Sua alta confiabilidade e eficiência de empuxo tornaram o terceiro motor redundante, levando as companhias aéreas a preferirem a opção mais enxuta de 2 motores. Isso não foi apenas uma mudança técnica, foi uma virada sísmica na lógica da aviação. O 767 trijet, nascido numa era regulatória conservadora, foi eclipsado por um novo mundo que confiava que 2 poderiam fazer o trabalho com a mesma segurança e de forma mais econômica que 3. Então pergunte a si mesmo, foi a tecnologia ou a economia que fez o sonho do trijato ficar no chão? Quando os regulamentos se flexibilizam e a tecnologia avança rápido, até a engenharia arrojada pode virar coisa do passado. Inovar é tanto saber a hora de insistir quanto de desistir. Feche os olhos e imagine um 777
Trijato com as cores das companhias aéreas de hoje. Este quase aeronave foi uma ponte entre eras, mesclando as lições da última geração de trijatos com avanços tecnológicos que abriram caminho para o consagrado 777 bimotor que conhecemos. A Boeing chegou a explorar um conceito de 777 de 3 motores, seguindo a filosofia de segurança da época de que mais motores significavam maiores chances em rotas oceânicas. No entanto, melhorias na confiabilidade dos motores e o avanço do ETOPS mudaram o cenário, levando a Boeing a optar por um projeto bimotor. Essa decisão trouxe notável eficiência no consumo de combustível, confiabilidade e vantagens nos custos operacionais, fatores que contribuíram para a entrega de mais de 1.690 777 bimotores até 2023. Embora não possamos citar a economia exata de combustível em relação ao trijato que nunca foi construído, estimativas sugerem que o 777 bimotor é consideravelmente mais econômico do que uma versão trimotor teria sido. Ele também supera trijatos clássicos como o MD-11 e quadrimotores largos como o A340 da Airbus, em custo por assento quilômetro. Ambos tiveram seu tempo, mas acabaram cedendo ao pragmatismo dos bimotores. Mas imagine se a Boeing tivesse lançado o 767 trijato. As companhias aéreas teriam mantido os jatos de 3 motores por mais tempo? Aviões como o MD-11 teriam voado por mais anos? Ou a economia e a regulamentação teriam deixado até mesmo o 767 trijato no chão? Marcos tecnológicos como materiais compostos avançados e controles fly-by-wire não desapareceram com o conceito do trijato, mas evoluíram e se tornaram características centrais do 777 e de seus sucessores. O estabilizador em S, comum em projetos de trijatos anteriores, influenciou algumas ideias de design, mas não foi incorporado diretamente. Portanto, da próxima vez que você vir um 767 bimotor cortando o céu a 35 mil pés, lembre-se do trijato que nunca existiu, uma ideia gravada na evolução da aviação. Vamos tirar um momento para refletir. O conceito do Boeing 777 Trigé nos lembra o quão perto estivemos de um capítulo diferente na história da aviação. A decisão da Boeing de abandonar o trijato não foi apenas uma escolha comercial. Foi uma aula de mestria em adaptabilidade, de ler os ventos da mudança e dirigir-se para um futuro onde inovar não significava ter mais motores, mas sim motores mais inteligentes. As lições do trijato permanecem em cada painel de material composto, em cada linha de código fly-by-wire e em cada rota certificada pelo ETOPS, voada pelo 777 de produção. É um tanto humilhante perceber como o destino de um único projeto pode se espalhar por décadas. Se o trijato tivesse voado, veríamos um céu preenchido por gigantes de 3 motores, ou a economia teria cortado suas asas antes mesmo de decolar. O verdadeiro triunfo é que a mudança de rumo da Boeing preparou o palco para um novo padrão. Prova de que, às vezes, o maior legado está justamente naquilo que você escolhe não construir. Então, na próxima vez que vir um 777 deslizando no céu, pense no fantasma que o acompanha. Um trijato que nunca existiu, mas que ajudou a definir o que existe. Que outras ideias revolucionárias estarão silenciosamente moldando as aeronaves de amanhã, mesmo que nunca saiam da prancheta?